abençoe, possamos aproveitar esses momentos de grande alegria, de grande amizade. Esse assunto, ele está, as relações afetivas e as mídias atuais, está fazendo parte da nossa vida, das nossas famílias, da nossa vivência em todos os momentos. Por quê? O progresso chegou, as mídias chegaram, estamos usando, então, tudo isso mudou as nossas experiências atuais, né? Tanto no relacionamento familiar, com relação a nossos filhos e até na sociedade. Então, o Albert Einstein, ele disse uma frase assim: eu temo um dia em que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana. O mundo terá uma geração de tolos. O que é essa interatividade? A relação, a interação das pessoas. Ele falou isso numa época em que surgiu todo esse mundo fascinante da tecnologia, né? Então, hoje, o que nós vemos? Nós vemos com naturalidade crianças de 4 anos mexendo no celular, baixando programas e ainda ensinando nós, adultos, a muita coisa, porque nós somos uma geração que pegamos o bonde andando, vamos dizer, né? Assim, a coisa aconteceu, muitos de nós, eu, por exemplo, né, já estava velha quando eu já tive o meu primeiro computador. E essas crianças chegaram, essa geração chegou já pronta, com certeza lá no mundo espiritual viram isso e já trouxeram, né, essa experiência, estão lidando com isso, né? Então, eles lidam com facilidade com pendrive, com câmera, com computadores de última geração, com jogos eletrônicos, com conexão, etc. Então, essa geração vive uma época de grande fascínio. E nós não podemos negar. Fascinante, gente. Nós conversamos com nossos familiares que estão no Japão, nos Estados Unidos, em outro lugar, simultaneamente. Quem pensava, gente, eu particularmente, quando era criança, que isso ia ter? Né? A gente ouvia falar, parecia que era uma utopia, isso no futuro, no outro século, não sei o quê, no ano 2000, né? No ano 2000, agora passou 2000, já está quase chegando no 2050, e as coisas foram acontecendo. Então, essas crianças assustam os adultos que às vezes não sabem mexer com isso, né? E se atrapalha com botões, com informações, que somos nós. Mas, se esse mundo fascinante, e que nós não vamos fugir, não, porque é o progresso, e cada vez mais mostra que realmente é fascinante, gente. Como eu falei, os benefícios são inúmeros. Nós, de primeiro, mandava uma carta para saber notícia, a carta voltava, não é? Hoje não, você conversa, e o tanto que acelerou as nossas relações de comunicação, não é? Eu não preciso ir lá para marcar uma consulta médica, marco digital, faz o exame, não precisa você buscar o exame. O médico entra lá na internet, vê no laboratório, olha a facilidade de tudo isso. Então, tudo isso, gente, nesses últimos 40 anos, trouxe muitos, inúmeros benefícios, mas também trouxe alguns problemas que vamos falar aqui, que exige de nós posturas adequadas no uso, no entendimento, em como lidar com tudo isso. Por quê? Com essa tecnologia, todos nós, as crianças e os jovens, têm mais rapidez de pensamento. Eles pegam ali, rapidinho, tem informação, mas eles perderam, nós perdemos, a capacidade de concentração. Então, essa rapidez, isso aí são pesquisas apresentadas por estudiosos, não estou falando porque eu achei. Então, são estudiosos que fizeram já, há mais de 20 anos, pesquisaram esses assuntos. Então, essa rapidez dificulta a concentração. A criança parece que não consegue fixar numa coisa por muito tempo. E isso, por exemplo, num cirurgião, a criança, o jovem, perde com a rapidez de pensamento, essa correria que a gente vive, aí
desenvolve uma incapacidade, como eu falei, para concentração ou para a linearidade. Então, o que é isso? Se ele for um cirurgião que exige um movimento de concentração de muitas horas, com o aparelho na mão para fazer uma cirurgia, ele tem que ter essa capacidade. Porque ele vai trabalhar naquele lugar, naquele momento, exigindo dele toda a concentração. Então, nessa rapidez, a pessoa não pode ficar distraindo. E essas funções estão sendo perdidas. Outra coisa é a leitura em profundidade. Está desaparecendo. Nós líamos livros. As crianças, muitas famílias ainda se preocupam com isso, mas não se preocupam em ler. Né? Por quê? Internet. O que precisa? Vai na internet. Então, muito cuidado com a leitura sem profundidade, a leitura superficial, né? E a memória? A gente sabia, eu sabia o número de telefone de todos os meus parentes. Hoje, nem eu, né? A gente não sabe. Por quê? Você vai no celular, tem gente que perde o celular, tem que pedir ajuda para alguém, porque não sabe o número de telefone do marido, da esposa, por exemplo. Não é? Então, a memória foi ficando, a gente chama que a internet se tornou a memória externa. Então, a gente lê rapidamente, não desenvolve o espírito crítico, a capacidade de analisar as mensagens. E mais, passa coisa para o outro, muitas vezes sem fazer uma análise séria, e muitas vezes prejudica, porque hoje tudo que a internet tem fake news, tem coisas boas, mas tem muitas coisas que não são convenientes. Então, além de tudo, as crianças e os jovens, eu diria até nós, perderam a comunicação verbal e a habilidade de convívio. Porque é muito fácil. Eu não gosto daquele menino, eu cancelo ele, pronto. Ele não faz parte mais do meu Facebook, do meu Twitter, sei lá do quê. Não é? Não quero. Mas na vida, a vida não é assim. Então, nós precisamos, uma das mais difíceis conquistas da criatura humana é aprender a conviver. Talvez em função daquilo que Jesus disse. Ame o seu próximo. Então, essa proposta, ela está inserida nesse convívio, na vivência que nós temos com as outras pessoas. Então, e além disso, tudo, o prejuízo que crianças e jovens, que se não forem orientados, tem cenas de sexo, de pedofilia, de sites com valores inexpressivos, e como é que fica isso? Né? Se a gente, porque nós podemos ter o discernimento de falar isso, eu não quero ir, e não assiste, mas a criança é curiosa, o jovem é curioso. Então, o que é real? Para a gente e para as crianças. A internet estimula muita coisa boa, muita, não podemos negar. Mas também desestimula valores, alguns valores. Então, nós precisamos pensar muito nisso, né? Tomarmos o devido cuidado na educação dos nossos filhos, no uso dos aparelhos, no uso dessa internet na nossa casa, porque essas crianças, gente, têm muita autonomia. Não sei se você já viu, são crianças saidinhas e tudo, essa meninada dessa geração. Mas como toda criança, eles precisam de alguém que os oriente. Os jovens precisam de modelos que mostrem a eles o que realmente é importante, que valores são importantes. E mais, eles precisam de pessoas que os ajudem a entender o que fazer, o que não fazer, o que é conveniente e o que não é. E, além disso, necessitam, como todos nós, de experiências afetivas, que é o que eu falo, convívio. Por quê? A criança precisa brincar com outras crianças, precisa brigar com outras crianças, porque ela vai aprender a tolerância, ela vai aprender o perdão, ela vai aprender a se calar, ela vai aprender também a mostrar as suas capacidades. E isso só acontece no convívio.
e não na internet. Porque na internet, como eu disse, você bloqueia e pronto, não escuta o que o outro quer falar. E na vivência não é assim. Assim também nós, né? A família, os amigos. Então, essas experiências são muito importantes. E os estudiosos nos dizem que o desenvolvimento emocional, a gente amadurecer emocionalmente, deve vir antes do que o intelectual. Por isso que com a criança, a gente fala que ama, a gente brinca e tal, para depois ele aprender a ler. Então, o desenvolvimento emocional tem que vir antes. E assim também na vida e conosco, em todos nós, né? Daí a grande responsabilidade da família. Nós vivemos uma época de grande consumismo. Grande consumismo. Até hoje, mesmo famílias que não têm condições quase básicas se apegam a esse consumismo que virou moda, virou você comprar, você ter, as pessoas chegam a ter, eu tenho uma amiga que tem 300 pares de sapato. 300, se ela puser um todo dia, ela ainda vai andar diferente o ano inteiro, né? Então, nós pensarmos na felicidade, ou melhor, na facilidade oferecida aos nossos filhos, ela deve ser dosada aos nossos jovens e a nós também. Isso vale para todo mundo, não é? A questão de oferecer, eu preciso disso, para desenvolver esse equilíbrio. Porque a gente adora comprar, eu não vou me isentar também, né? É bom comprar, é bom ter coisas novas, mas a gente faz essas reflexões e nossos filhos devem fazer essas reflexões. Eu preciso disso ou eu quero? Eu quero para ter mais. Nós entendemos que muitos problemas da nossa juventude, muitos problemas das nossas famílias estão pelo abuso nesse aspecto. Nós não estamos colocando limites em nós e nos nossos filhos e nos nossos jovens, né? Então, gente, a vida é uma escola. A nossa experiência aqui não é uma viagem de turismo, não. É uma escola de aprendizado, é um curso onde nós ingressamos para a evolução, para o aprendizado. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo de mostrar os verdadeiros valores, de estabelecer regras, de construir aquela carga afetiva necessária. Muitas vezes, na correria da família, nós temos essas dificuldades, mas nós temos que pensar na qualidade dessa nossa educação, dessa nossa oportunidade, e não na quantidade. Porque todo mundo corre muito, não vamos negar. Todo mundo trabalha, sai cedo, tem uns que não almoçam em casa, mas aquele momento com os filhos, com os jovens, com o cônjuge, é de grande valia e tem que ter qualidade. Então, devemos oferecer aos nossos filhos, sobretudo, aquilo que chama responsabilidade. Então, liberdade, educação, ensinamento, se podemos dar as coisas, devemos dar sim, mas com responsabilidade. E mais, para eles desenvolverem isso, né? Respeitando as limitações de cada um, mas também oferecendo a essas crianças e esses jovens uma educação moral de qualidade. Então, para nós espíritas, gente, esse compromisso aumenta muito mais, porque nós sabemos que a vida não é só isso aqui. A vida continua, as consequências das nossas ações vão refletir no futuro, em todas as nossas vivências, em tudo que aquela criança faz, né? Então, nós temos que mostrar para os nossos filhos que somos espíritos imortais, que a vida não se restringe a só a vida material, né? E a finalidade da encarnação é a evolução do espírito. Nós temos que fazê-los reconhecer os valores do espírito, que são os valores que vamos levar daqui, os valores que vão fazer parte das nossas conquistas, da nossa bagagem espiritual para além dessa vida, né? E nem tudo que a multidão aplaude é correto.
Nós temos aí influenciadores que, de repente, estão com valores muito rasos. E nós temos que estar atentos nisso, inclusive para nós, não só nossos filhos. Então, e está tudo aí, gente. A internet está aí, as mídias e tudo isso. Então, o dever é zelar pelo cuidado espiritual dos filhos, nas conversações, nas leituras, no lazer, sempre fazendo-os entender que somos espíritos mortais, né? Então, não é esconder os problemas das crianças, mas mostrar que a realidade, quando é conhecida por essas crianças, nós estamos oferecendo armas, nós estamos oferecendo recursos para eles vencerem esse desafio. Armas no sentido não de arma física, né? Recursos para eles saberem lidar. E a doutrina espírita oferece tudo isso, né? Como que nós vamos vencer esse desafio? Despertar a consciência para as leis divinas. Fazê-los conhecer a importância do amor ao próximo, da caridade, do trabalho em favor do outro. Se nós eliminarmos os semelhantes da nossa vida, nós não crescemos. Por isso, a importância do convívio, da afetividade. E isso também com relação aos cônjuges, né? Ao marido e à esposa. O ambiente do familiar deve pautar pelo respeito, pelo esforço. Problemas? Tem. Quem não tem? Tem. Tem com o filho, tem com o marido, tem com a esposa, tem com a situação financeira, tem. Mas quando ambos se dispõem a buscar e firmar o seu compromisso de responsabilidade, de um ajudar o outro, as coisas vão melhorando, as coisas vão sendo solucionadas de uma forma boa. É preciso aprender a dividir, é preciso aprender a renunciar, a respeitar, a entender, a perdoar. É usar esses verbos, gente. Nós não estamos aqui só com gente boa, não. Nós estamos com espíritos que causamos problemas em outras vidas, ou que causaram a nós, com o intuito de aprender a amar, de aprender a conviver com respeito, em condições de harmonia, né? Então a gente pergunta assim, onde estão aquelas nossas atitudes de doçura, de afabilidade, de gentileza, quando a gente vai casar, né? Todo um ama o outro, eu te adoro, e tudo bonitinho. De repente vira uma guerra, uma guerra dentro do lar. Então, será que as coisas não podem ser solucionadas de uma forma mais harmoniosa? Conversando, dialogando e renunciando, porque nós temos, às vezes, que renunciar o que queremos em favor da harmonia geral. Porque a paz da família, não existe nada que tenha maior valor. Porque é ali que nós vivemos, gente. É ali que nós estamos desenvolvendo e tendo a oportunidade desse crescimento, né? Então, tem um antigo adágio oriental que diz assim, que os membros de uma família são como pedras que o regato carrega até a grande correnteza de um rio. No atrito, na onda, na correnteza, essas pedras vão se tornando belas e polidas. Assim também na família, né? Os atritos, as dificuldades, quando são entendidas, respeitadas pelas pessoas, vão aprimorando as criaturas, atingindo aquela beleza necessária para uma vida harmoniosa, para resplandecer em bênçãos, em alegrias, em novas oportunidades. Então, nós perguntamos, diante de tudo isso, dessa realidade, desse mundo violento, de tanta coisa nos influenciando, de opiniões contraditórias, tudo isso, como está o ensinamento do Cristo em nossas vidas? Porque já que estamos falando isso, se nós precisamos trazer essa harmonia para os nossos lares, para a nossa vida, né? Que atitude nós devemos tomar para viver totalmente a verdadeira proposta de Jesus? Será que nós estamos trazendo Jesus para dentro dos nossos lares? Jesus deixou claro que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos seus herdeiros. A terra nos pertencerá.
seremos os grandes co-criadores de todo esse planeta, do bem, das coisas boas, né? E ele veio afirmar, o reino dos céus está dentro de nós. Quando Jesus disse isso, porque a felicidade, o reino dos céus é felicidade, alegria, harmonia, ele está dentro. Cada um é capaz de conquistar. Muitas vezes, nós vivemos num mundo atribulado, em uma família atribulada, mas estamos em paz, porque estamos fazendo o correto, o melhor que somos capazes, o que é mais necessário naquele momento. Então, está tudo conturbado, mas estamos em paz. E se não estivermos em paz, podemos estar numa família, num ambiente de lar maravilhoso, um mar de rosas. Estaremos conturbados por dentro, porque o reino dos céus é conquistado por cada um dentro de nós, de cada um de nós, né? Então, é assim que vamos... É assim que vamos conquistando essa paz que Jesus nos prometeu. E ele deixou claro, gente, o seu evangelho é o caminho para o desenvolvimento desse reino no íntimo de cada um de nós. São esses ensinos que nos levam a refletir sobre o que devemos fazer, sobre o que podemos fazer para a nossa melhoria, para despertar em nós as qualidades superiores do Espírito. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele disse? Ninguém chegará a Deus se não seguir os ensinamentos de Jesus. E ele ressalta que a sua grande proposta é que nos amemos uns aos outros. E ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. E é essa a proposta. A grande proposta de Jesus é o amor. É a lição que deve ser seguida. Então, a gente tem que começar a entender também o que é esse amor, né? Na nossa vida. O que deve significar o verdadeiro amor que Jesus falou. Então, quando nós buscamos nas lições de Jesus, nós estamos aprendendo a sintetizar todas essas lições para vencer o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a intolerância que ainda carregamos e desenvolver as virtudes que nos fazem pessoas melhores, né? E a doutrina espírita, dando-nos o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da importância da caridade, da importância do perdão, ela está relembrando para nós esses ensinamentos de Jesus para essa construção do reino dos céus no íntimo de cada um de nós. Então, nós temos convicção que sem Jesus a nossa vida vai à bancarrota. Sem os seus ensinos, sem a prática e vivência do que ele nos deixou, nós não vamos conseguir superar as nossas dificuldades. E a proposta de Jesus é para que sigamos com alegria, com disposição, com um propósito maior, os seus ensinos. Porque ele só nos trará alegria. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 785, que fala lá das tentações, né? E aí, a resposta do Espírito é a seguinte, ele fala dos prazeres, das tentações, do futuro. E aí a resposta dos Espíritos é assim, encontrareis, quando desenvolverem as virtudes, um prazer infinitamente maior e melhor do que tudo que conhecem por prazer. Leiam lá. Olha só o que ele nos promete. Esse prazer, que nós achamos que o prazer são essas coisas, infinitamente maior e melhor do que tudo que vocês conhecem por prazer. Então, a gente nem imagina, é um estado de êxtase, de alegria, e essa é a proposta de Jesus, né? A humanidade, caminhando assim, será uma única família, colocando em prática esses ensinos de Jesus, amando o próximo como a si mesmo, e amando a Deus, porque amando a Deus, estaremos amando a natureza, as coisas que estão todas à nossa disposição. E eu pergunto, estarão próximos ou longe?
esses dias de bondade, de transformação das criaturas? A resposta dos Espíritos depende de cada um de nós, né? Se cada um de nós tomar como atitude ou como dever principal a sua transformação moral, o mundo já começará a ser melhor. O mundo vai se transformar, porque vai começando de cada um que vai fazer parte desse mundo, né? E todos, estabelecendo essa autoiluminação, vão iluminar os caminhos de outros, vão oferecer o seu exemplo, a sua postura, o modelo, né, para outros que ainda não compreendem isso. Então, se a nossa vida estiver fincada no respeito, esses dias, sim, estarão muito próximos. E graças à chegada do Consolador na Terra, que veio estabelecer o despertar das consciências para a criatura humana, é possível acreditar que logo, logo, se nós cumprirmos tudo isso, se fizermos essa nossa transformação, a Terra passará de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, o Dr. Bezerra diz assim, eu vou ler porque é muito bonito, então eu peço licença. Não nos deixemos ficar nas trevas densas deste momento, que toma conta do planeta. Acendamos a luz do amor, e ela se transformará em uma estrela de primeira grandeza, em torno da qual girarão os sentimentos de todas as criaturas. Olvidemos, por momentos, os desafios que nos agridem, as dificuldades que nos entorpecem, as angústias que nos empurram para os abismos da depressão, da tristeza, do desânimo, e abramos as portas da confiança irrestrita em Deus. A barca terrestre não se encontra à deriva. Jesus, o nauta divino, a conduz com segurança em direção ao porto da paz. Contribuamos, irmãos, nem que seja numa mínima cota, para que se instale esses dias de luz. Esquecemos as queixas, as reclamações, as recriminações, os julgamentos, as animosidades, as suspeitas com o nosso próximo, e pensemos sempre em sintonia com o Mestre incomparável. Em nossas mãos, em nossa fé, em nossa conduta, estão as diretrizes para a instalação desse mundo melhor, que devem ser instaladas no recinto do lar, em nossos corações, para que resplandeça para o mundo. E que essas lições fecundas possam permanecer durante toda a semana nos nossos corações, gravadas em nossas mentes, para a construção desse mundo melhor. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado.